Não é comum também a gente ver o Corinthians, bom, nos últimos anos é verdade, não é? Ele até tem sido na parte de baixo da tabela, mas de fato não é o que a história do Corinthians mostra. E até por isso uma reformulação na parte diretiva do clube acontece e foi apresentada hoje, Lili. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, amigos do Sport Center, fãs de esportes. Acabou agora, tá? A apresentação do novo CEO, Fred Luz, que teve passagem também pelo Flamengo, e o novo diretor financeiro, o Pedro Silveira. Ambos falaram aqui, se apresentaram para a imprensa, falaram das dificuldades que irão enfrentar, foram bem realistas, tá? Em suas falas, dizendo que a prioridade, até Corinthians, que fechou com a Liga Forte União, esse adiantamento / empréstimo, né, que o Corinthians vai receber de cerca de 150 milhões, a prioridade é pagar os atrasados dos funcionários, dos atletas, tá? Então o diretor financeiro falou sobre isso, o Fred Luz citou também que há uma saída, o Corinthians tem uma saída, uma luz no fim do túnel, mas vem muito sofrimento até encontrar essa saída. Então eles foram bem realistas assim em suas falas. Eu perguntei sobre os reforços, né? Janela de transferências batendo aí, então o Pedro Silveira disse que, em primeiro lugar, responsabilidade com o orçamento. Então isso que eles irão priorizar também. Então foi uma entrevista aqui bem esclarecedora, eles vão começar o trabalho, deram um prazo aí de 6 a 8 semanas para conseguirem ter acesso a tudo, né? A iniciar o trabalho certamente, então pelo menos aí um mês e meio para que consigam iniciar, dar o pontapé, né? Nessa questão tão difícil que é o Corinthians financeiramente falando, é claro, dentro e fora de campo. Mas eu quero entrar em um detalhe com vocês, Bruno, sobre o novo treinador, tá? A gente está apurando, a gente já havia passado no Sport Center ao longo da programação que a prioridade do Corinthians era sim o Fábio Carille, que está no Santos, tem contrato até dezembro e para tirá-lo de lá, o Corinthians teria que pagar cerca de 2 milhões de reais. Não estou falando da dívida do Carille com o clube japonês, tá? Com o Vale Nagasaki. Isso aí, o Corinthians teria que ver também se sobraria para o Corinthians pagar alguma coisa ou não. Acontece que a apuração de agora, tá, da Nath Ferrão, é de que o Carille teria dito ao presidente do Santos que ficaria, tá? Que não gostaria de sair, até porque foram prometidos reforços para ele, para dar continuidade no trabalho, então que ele permaneceria. A nossa apuração até então eram com pessoas ligadas ao Fábio Carille, tá? O staff dele, que informava sim que existia esse interesse do Corinthians, que ambas as partes iriam conversar, mas a prioridade era o presidente Marcelo Teixeira aí dar o aval ou não. Ele tem um bom relacionamento com o presidente Augusto Melo. Por hora é isso. Carille demonstrou interesse em ficar no Santos, viaja com a delegação na tarde de hoje para a próxima partida. Qual que era o segundo nome na lista de prioridades do Corinthians? Ramon Dias, ex-Vasco. O que a gente tem de apuração agora também? Antes disso, o colega César Luiz Melo deu aí a informação de que o Ramon Dias está a detalhes de fechar com o Corinthians. O que a ESPN conseguiu apurar? Que realmente as conversas que já aconteciam, tá? Principalmente ontem, já aconteciam entre Corinthians e o staff do treinador, essas conversas de fato estão avançando. A gente está aguardando para ver até um posicionamento aí do Corinthians, mas existe uma grande expectativa de que ele possa ser o novo treinador. Aí algumas questões precisam ser esclarecidas, né? Ainda tem esse imbróglio dele com o Vasco, a questão da multa, da rescisão contratual. Ele cobra do Vasco, o Vasco cobra dele, ele diz que foi demitido ali pelas redes sociais, o Vasco afirma que ele mesmo pediu demissão e o nome dele ainda está no bid da CBF. Então, por isso, essas questões precisam ser resolvidas, mas de fato as conversas estão avançando e é claro que ao longo da programação a gente deve chegar aí com alguma novidade para o torcedor corintiano. Bom, a gente tem na tela, Lili, os números dos últimos 3 trabalhos do Carille, que você trouxe aí também com a situação. Atualmente no Santos, então, 29 jogos, 17 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Lá no Japão, com 63 jogos e o aproveitamento de 45,5%. No Furacão, com um recorte menor, com 42,9%. O nome do Carille, eu acho que é o nome óbvio que o torcedor pensa ali pela relação, pela parte defensiva. Mas o Ramon, você
Bruno Vicari? Eu sugeri só. Sugeriu, claro, não foi uma apuração. Não, foi só, nessa de quem pode ser e tal... Nova Barrar. Um Nova Barrar versão paulista agora. Eu gosto do nome, mas quero ouvir de vocês. Vocês gostam? É um nome capaz, assim, de salvar o Corinthians? Acho que é bom treinador, sim. Acho que na reta final, tanto problema externo, né? No Vasco, isso acabou comprometendo, mas ele pode encontrar vários problemas externos aqui, vai encontrar. São situações bem parecidas, né? Mas eu acho que ele é um muito bom treinador. Acho que ele tem capacidade de detectar como fazer o time melhorar, tudo. Eu acho bom treinador. E ele tem mais insumo humano do que ele tinha no Vasco? Ele pode fazer uma campanha melhor com o Corinthians do que o que ele fez com o Vasco? O time é melhor. Até eu porque ele foi ajudado que o time do Vasco depois recebeu muitos reforços foi muito que importante aí também janela. salvaram a equipe. A janela né? de meio de ano foi muito importante pro Vasco. Entre eles o Verratti. Exato, o Payet, enfim. Paulinho. Eu acho que sim, o Paulinho, né? Uma lesão chata lá, o Paulinho do Vasco. Eu também concordo, eu acho que, assim, falei ontem, né, sobre há uns anos o Corinthians ficar correndo atrás do próprio rabo e para mim, retomar o Carille também parte disso, assim, sabe? É quase sempre aquela bola de segurança, mas que nos últimos tempos não necessariamente encaixa. Eu gosto da escolha né, da possibilidade do Ramon, até talvez tinha essa preocupação de, um técnico que é daqui, que tem, né, um conhecimento maior. Mas eu acho que a experiência dele no Vasco e, ao mesmo tempo, ele ser um cara de fora e manter essa certa distância, assim, de quem manda, sabe? Não necessariamente ele vai comprar facilmente a ideia do presidente de promessas, ou de que, pode pedir quem você quiser. Acho que se ele minimamente está acompanhando essa situação do Corinthians, principalmente das coisas do Augusto Melo, ele acho que consegue colocar algumas coisas na mesa, assim, sabe? Pelo tamanho dele e por ele não necessariamente ter esse envolvimento com o futebol brasileiro nesse sentido, de vir contaminado já com essas situações. Então eu acho que pode funcionar pro Corinthians, sim. Ele já sabe pro que ele está sendo chamado, não é, Mari? Claro. Já sabe os desafios, já sabe os problemas. Já sabe a bagunça que ele vai entrar também. Protesto. Sim. Estádio com um ambiente hostil quando você perde, no sentido da torcida vai protestar, vai reclamar e vai... Mas a torcida do Corinthians, assim, pós-jogo. No estádio... Pós-jogo, não durante o jogo. No estádio é incrível até. Mas digo assim, se não fizer o papel, vai ter uma torcida buzinando na sua cabeça, você vai ser cobrado. Ele já conhece calendário, já experimentou, na verdade, né? Porque conhecer uma coisa, já experimentou calendário, já experimentou o que é essa fase de você precisar recuperar, né, um time, um grupo, a individualidade. Ele passou por isso. Agora, quando a gente fala de elenco como um todo, assim, é difícil falar, né? Porque o Corinthians vai... Será que o Corinthians vai vender mais jogador? Será que vai perder mais jogador? Tudo isso é um desafio para quem chegar, para o Ramon, para todos. Porque, pensa assim, Bidon, Wesley. Cara, assim, eu entendo a necessidade do departamento financeiro virar para o departamento de futebol, assim, não vai dar para segurar, vamos ter que vender. Mas eu me pego no departamento de futebol e pensar, não dá, não dá para perder esses jogadores agora. E sem contar os outros que saíram recentemente e que fica sempre tapando o buraco, correndo atrás do rabo. Porque o Corinthians tem uma capacidade de formar jogador, gente, é incrível. Em tão pouco tempo, a gente falou de jogadores que eram desconhecidos, que começaram a jogar, que renderam dinheiro e, assim, depois vem um outro. Isso precisa parar, porque senão vai ficar demitindo o técnico. Sim. Em tão pouco tempo. Lembra quando o Vanderlei... Já são 3 técnicos. Em 6 meses de gestão. Em 6 meses. O Vanderlei Luxemburgo assume... Claramente, a coisa era evitar maiores problemas em Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, jogando com um time muito juvenil, ele vai bem, não em campo, né, mas vai bem na tabela de classificação na Sul-Americana. E rapidamente, alguns daqueles jogadores foram vendidos. Rapidamente. E assim, o jogador já estava lá. É incrível como tem jogador bom por perto, como funciona. Só que a parte alta precisa se ajudar também, né? Ô Lili, nesse sentido, já que também o novo diretor financeiro foi apresentado, e você falou que ele quer tratar esse assunto como tem que ser tratado, com o máximo respeito, não é, Mário Marra? E responsabilidade. Porque isso não era tratado assim no Corinthians, vamos falar a verdade.
O Augusto, ele prometeu na campanha que não era um time competitivo, ele prometeu que era um time campeão de tudo. Ele falou. Depois, né? Também. Mas, enfim, isso que nessa questão do respeito e responsabilidade significa contratar reforços, não contratar, vender se for necessário. Ele explicou, nesse sentido, qual que vai ser o papel dele? Primeiramente, né, na apresentação aqui deles, o presidente Augusto Melo esteve aqui e falou que eles têm total autonomia para trabalhar, tá? Que continuarão com autonomia. Falou que foram fake news aí que falaram que os outros dirigentes não tinham autonomia, né? Mas os próprios dirigentes deram declarações falando dessa falta de autonomia para trabalho. Mas segundo Augusto Melo, eles terão total. A minha pergunta para os dois, principalmente para o Pedro Silveira, o diretor financeiro, foi isso. A gente sabe que a janela de transferências está aí, a gente sabe da dívida gigantesca, bilionária aí do Corinthians. Perguntei se era possível trazer os reforços de peso que o presidente Augusto Melo falou sem vender nenhum jogador que está no elenco. Então ele não foi assim muito claro, mas ele usou bem a frase. O Fabinho Soldado, ele está trabalhando nisso, ele, o presidente, atrás dos reforços, ele sabe das responsabilidades e autonomia dele, mas agora tudo tem que passar também por nós, tanto pelo Fred Luz, que é o CEO, quanto pelo diretor financeiro. E ele disse que a prioridade é a responsabilidade com o orçamento. Então, assim, a gente sabe que a janela já está aí, eles acabam de ser apresentados, né? O Corinthians já tem alguns nomes que devem chegar mesmo ao clube, mas ele ressaltou, bateu nessa tecla de que não vai interferir em quem chega ou não chega. O que vai interferir é na questão financeira, se dá para trazer ou não, para agir com muita responsabilidade aí nessas contratações, sabendo que os cofres do Corinthians aí estão praticamente vazios. Então a resposta é não, né? Mas não dá, gente. Mas aí é um mato sem cachorro, porque... O quê? É um mato sem cachorro isso aí, porque não dá. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians é um peso imenso. Se o Corinthians cai para a segunda divisão porque não teve como contratar e porque teve que vender, o orçamento é muito menor ano que vem. É muito menor. E o peso é imenso. Então, assim, o CEO, o novo departamento de finanças do clube e tal, eles têm que o acordo é o seguinte: presidente, não arruma mais perda de patrocínio, por favor. Não fala mais nada. Fala um português mais claro, é esse. Não fala mais nada, porque o dinheiro estava aqui e não está mais. E, assim, já está difícil. Então não fala mais nada, porque depois ele falou de um outro patrocinador, do clube, que está lá na camisa. Sim, não... Se tá difícil de chegar, não tem muito o que dizer mais, tem, sabe? Né? É isso que tem. Mas e tem uma, não é, Lili, tem uma antecipação de um valor dos direitos de televisão que o Corinthians fecha com a Libra, e essa antecipação de 150 milhões de reais. Mas que se o Corinthians for rebaixado, isso se torna uma dívida. Sim. Não se torna uma antecipação. É um compromisso de que vai jogar. Vai jogar e você vai passar na Série A. Se você cair, já não é esse o acerto, Lili? Essa antecipação não é mais uma antecipação. É o seguinte, agora você me devolve porque você não vai estar na televisão. Esse é um risco ainda maior. É um negócio também arriscado para o Corinthians nesse sentido, essa antecipação. Total, porque é um adiantamento / empréstimo, né? Só saberemos na próxima temporada o que de fato vai virar. Mas são 150 milhões. E aí o que o novo diretor financeiro, que o Pedro Silveira falou, que a prioridade, quando esse dinheiro cair na conta, a prioridade é acertar os atrasados dos funcionários, dos atletas aqui do Corinthians. E depois eles vão ver pouco a pouco. Uma coisa que me chama muita atenção na fala dele é que quando perguntado sobre dívida, ele falou que toda empresa tem dívida, mas há dívidas que são saudáveis. Ele falou que as dívidas do Corinthians não são saudáveis e atrapalham no dia a dia. Por isso que eles vão fazer um trabalho para dar prioridades. Então, primeiro pagar quem está aqui dentro e depois, com muita responsabilidade, ir ao mercado, analisar as contas, não agir assim com muita sede ao pote, né? Como foi feito no início da temporada, mais de 130 milhões de reais em novas contratações. Lili, obrigada. Hoje falou junto?
Foi. Tá bom, Fofos. 3, 2, 1. Lili, tchau. Beijo pra você, tá? A gente tem que seguir o Sport Tchau. Center daqui.